este curso foram convidados os professores Pedro de Abreu e Lima Florencio e o Wilson Fontes Ribeiro. O professor Pedro de Abreu é especialista em políticas públicas e gestão governamental. Foi coordenador do Ponto de Contato Nacional do Brasil e coordenador de defesa comercial do Ministério da Fazenda. Atualmente está atuando como diretor de projetos do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O professor Wilson Ribeiro atuou no cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério da Fazenda. E hoje é advogado da União na Controladoria Geral da União. Bom dia a todos. Um prazer tê-los aqui nesse primeiro curso de lições introdutórias de Direito e Economia. Eu estava conversando um pouco antes de começar o curso, conversando com o Diogo. A ideia mesmo aqui desse curso é socializar alguns conhecimentos, algumas reflexões que fazemos às vezes em grupos pequenos ou somente sozinhos com os demais colegas da AGU. Eu acho que o Direito e Economia, as ferramentas do Direito e Economia, acho que são muito úteis para nós advogados públicos, tanto que atuamos no contencioso quanto no consultivo. Assim, não é incomum no dia a dia da administração pública propostas legislativas que querem, no fundo, revogar leis econômicas que, de alguma maneira, pela experiência, pelo que existe de ciência econômica até o momento, não podem ser revogadas por leis, por decretos, por portarias. De um modo geral, essas intervenções legislativas que não levam em consideração a realidade econômica, elas têm o poder de distorcer realidades de mercado. Às vezes, por um tempo, elas constrangem e alcançam alguns objetivos, mas a médio e longo prazo os resultados são desastrosos. Nós vamos citar durante o nosso curso alguns exemplos. Esse curso nós formatamos de uma maneira bem didática. Tem uma primeira parte introdutória que eu farei a exposição, que é basicamente um pouco de história do direito à economia, seus conceitos fundamentais e como poderemos aplicar esses conceitos, principalmente da microeconomia, à análise do direito, do sistema normativo de uma maneira geral, das instituições jurídicas, das leis, das decisões judiciais. Na segunda parte, que será basicamente conduzida pelo Pedro, na verdade a nossa intenção aqui é Pedro. O Pedro é originalmente um economista formado pela USP, depois ele se formou em Direito. Eu, infelizmente, não estudei economia com a profundidade que o Pedro estudou, né? Com vasta experiência na área de defesa da concorrência, defesa comercial, trabalhou em bancos, bancos privados, antes de ingressar no serviço público. É um economista da melhor estilo. Então as aulas serão conduzidas por mim e por ele, de forma que quando eu falar alguma besteira, ele pode ir lá, me intervir, melhorar a intervenção que eu fiz. E na parte jurídica, eu tenho alguma experiência prática, antes de entrar na AGU, já tinha advogado também, já estou na AGU há 10 anos, trabalhei 5 anos no contencioso, 5 anos no consultivo, e a gente conhece muitos casos que podem ser utilizados como exemplos aqui dentro de sala de aula, de forma que um pode de alguma maneira complementar a palestra, a apresentação do outro. Então a nossa intenção não é fazer uma defesa enfática dos princípios do direito e economia, fazer uma defesa no sentido de dizer é o melhor instrumento para resolver os problemas jurídicos, ou é o único instrumento. Nada disso, muito pelo contrário. É só dizer aos senhores, olha, tem esse instrumento aqui também. A economia pode ser muito útil a compreensão de muitos problemas que nós temos, tanto no Brasil. Lógico,
Vamos continuar utilizando no dia a dia a dogmática jurídica tradicional, que nos ajuda tanto a resolver vários problemas jurídicos, não é verdade? Raciocínio jurídico tradicional, doutrinário, a sociologia jurídica, hermenêutica jurídica, a filosofia dentro da filosofia hermenêutica. Isto é, os conceitos de análise econômica do direito que vamos trabalhar aqui será um instrumento a mais e, na verdade, será um ponto de partida para que os senhores também possam ingressar no mundo do direito da economia. Fizemos aqui uma seleção criteriosa de material didático, de forma que pudesse contemplar uma vasta área de reflexão do direito da economia. Então tem textos que falam sobre análise econômica do direito aplicada ao direito penal, ao direito processual penal, análise econômica do direito aplicada à responsabilidade civil, análise econômica do direito aplicada ao direito constitucional, análise econômica do direito aplicada ao direito processual civil, né? Que é muito interessante. Eu acho que uma das áreas que no Brasil pode evoluir muito. Por quê? Porque todo mundo sabe que o nosso sistema processual civil é uma porcaria, né? Não funciona. Como dizia um antigo presidente do STJ, ele dizia que o Código de Processo Civil brasileiro era igual aquele personagem do Marcelo Mastroianni, lá Dolce Vita, bonito, frequentava todos os lugares, mas não funcionava. Estava em todas as festas, mas não funcionava. Assim é o processo civil brasileiro, lindo, maravilhoso, né? Com construções finíssimas, assim, em termos de linguagem, em termos de técnica, mas não funciona. Então, eu acho que precisa de uma reflexão adicional, saber por que ele não funciona. Temos aí agora uma nova proposta de um novo Código de Processo Civil. Será se esse também vai funcionar? Engraçado que na comissão de juristas que elaborou o novo Código de Processo Civil, só tinha processualista. Aí me veio uma recomendação, na verdade, uma outra reflexão de um estadista americano, se não me engano americano, talvez o Root, não lembro, que ele dizia o seguinte: guerra é um negócio muito sério para ser deixado na mão de general. Está entendendo? Processo civil é um negócio muito sério para ser tratado somente por processualistas. Tinha que ter economista ali dentro para estudar o sistema de incentivos que essa nova lei está sendo criada. Tinha que ter sociólogos, cientistas políticos, né? Para ter uma reflexão bem mais ampla do que se pretende com aquela lei. No entanto, só tinha processualista, né? Então, são essas reflexões que nós queremos fazer aqui durante esses 3 dias. Na segunda parte do curso, o Pedro vai falar de alguns conceitos básicos de microeconomia aplicados ao direito à economia. Então nós vamos falar de custo de transação, que é um conceito fundamental em análise econômica do direito. Depois vamos falar de externalidades, né? Que é também outro conceito fundamental em análise econômica do direito. Dentro de externalidades, tragédia dos comuns. O que mais, Pedro? Na verdade, vamos tentar abordar, né? Começar com o equilíbrio de mercado, né? Da oferta, da demanda. E aí a ideia é a gente evoluindo, analisar equilíbrio de Pareto, conceito que é muito usado, né? Muito utilizado. Depois a ideia é que nós passemos para as falhas, para a análise das falhas de mercado. Falhas de mercado. Aí dentro das falhas de mercado, a externalidade, né? Diversos tipos de falhas de mercado. Essa vai ser a segunda parte, a segunda parte do curso. Então, uma introdução, os conceitos fundamentais e depois um pouco de aplicação de análise econômica do direito. Vamos fazer uma aplicação a contratos, né? Regulamentação geral nessa área de contratos. Tem um colega aqui do Banco Central, na área ligada à regulamentação comercial, bancária, societária, né? Todas essas reflexões. Uma partezinha do curso também voltada sobre a importância do poder judiciário, como a análise econômica do direito também pode ser utilizada para compreender as instituições jurídicas, especialmente o poder judiciário. Então temos uma partezinha também ligada ao poder judiciário e depois temos uma outra ligada à propriedade, como a análise do econômico do direito vê a propriedade e a questão do direito de propriedade. A relação, a visão do economista sobre propriedade e a visão do jurista sobre propriedade. A importância da propriedade,
na questão do desenvolvimento econômico. Então, é essa a ideia do curso. Então, assim, e depois disso, vocês saiam daqui cheios de dúvidas, cheios de novas perguntas, e que possam, de alguma maneira, começar a estudar o tema, de acordo com sua área de interesse. Diogo, parece que sua área de interesse de pesquisa hoje é o que, Diogo? Parece... Processo, né? Diogo na área de processo, o colega aí tem alguma área específica de interesse acadêmico? Não sei, o Tiago também, aí, o Tiago gosta de estudar mais. Então, para isso, nós selecionamos aqui uma bibliografia bem interessante. Na verdade, foi assim, vocês tiveram muita sorte, porque esse livro-texto do Cutter era um livro que só tinha inglês e espanhol. Não é fácil, é um livro realmente de leitura árida, principalmente em inglês. Eu não sei, Pedro, que foi educado em inglês, tem mais facilidade, mas eu e outros que só estudamos inglês depois de adultos, sofriam na leitura desse livro. E agora está traduzido em português, uma tradução muito bem feita. Vocês podem encontrar esse livro na Livraria Cultura, é Direito e Economia, do Robert Cutter. É um livro, texto utilizado, ele está em português, é só anotar o autor e dar uma olhada na Livraria Cultura. É um livro-texto utilizado tanto nos programas de graduação e pós-graduação das melhores universidades americanas e europeias. Temos um colega que voltou agora, de onde voltou? Foi o Miguel. Ele fez um programa que é programa da União Europeia, não sei se vocês já ouviram falar, é o Erasmus, que é um programa muito interessante, né? Que na verdade o aluno ele fica, salvo engano, ele fica no mestrado, ele fica, acho que 3 a 4 meses em uma universidade, vai mudando, ele faz um total de 3 universidades estudando esse tema de direito e economia, né? Um amigo nosso voltou, né, desse programa do Erasmus, fez um mestrado, né, de direito e economia, e ele falou pra gente que esse é o livro mais utilizado na Europa também, né? Então, além de ser o livro, digamos, mais utilizado nos Estados Unidos, né, na área de direito e economia, também na Europa também ele vem sendo utilizado com muita frequência. Então, é um livro que tem basicamente esse papel de sensibilização para o tema, né? É um livro-texto, então ele perpassa várias áreas aí do direito e economia. Ele tem um capítulo introdutório bem interessante, que ele compara os sistemas do Common Law e Civil Law. Então ele é realmente recomendável para as pessoas que estão querendo se iniciar no tema, né? E ter uma visão, fixar conceitos. Enquanto estávamos preparando o curso, o livro do Cutter não tinha sido traduzido ainda, não tinha terminado a tradução. Nós sabíamos que ele estava sendo traduzido, porque uma das revisoras, os revisores são os nossos amigos, que é o pessoal da Associação Brasileira de Direito e Economia. A Flávia, o Luciano Tim, o Ivo, todos eles participaram da revisão da tradução. Então, mas antes disso, nós selecionamos uma literaturazinha mais bem interessante. Tem esse livro também do Sento Veljanovski, que é um advogado em inglês, A Economia do Direito e da Lei, que é uma excelente introdução. Inclusive, esse texto está completo na página, daqui a pouco a gente passa a página para vocês, na biblioteca da escola. Né? Então, ele já está na biblioteca da escola, só ir lá e baixar e imprimir. Nós pedimos que não imprimisse para evitar custos muito altos com relação a esse curso. Como é o primeiro, ele falou, não, vamos devagar, vamos indicar, o pessoal escolhe o que é ler. Esse aí, por exemplo, é um texto que eu acho que todo mundo deve ler, inclusive antes do próprio livro do Cutter. É um livro básico, assim, de leitura bem agradável. Esse aqui, do Economia del Crime, eu acho que é bem interessante. Se de hoje para até depois de amanhã, vocês se interessarem por algum deles, olha, eu gostei desse texto, quero conhecer mais do autor, eu tenho todos esses livros. Eu posso trazer amanhã, tinha uma mala lá no meu trabalho, posso trazer ainda não desfiz a mala, posso trazer aqui para vocês, para tirar cópia de outros artigos, né, de outros textos. Esse livro aqui é de Andrés Rumer, um autor mexicano, que trata basicamente de direito e economia aplicado ao direito penal. É um textozinho introdutório bem interessante. Se vocês quiserem ler mais, eu posso trazer o livro e tirar cópia dos títulos seguintes, né? Voltar aquele autor peruano, Julia,
dos meus preferidos, Alfredo Bullard Gonzaga. Infelizmente eu não conheço, acho que Pedro conhece. Ele já esteve aqui fazendo algumas palestras e não tive oportunidade de conversar com ele. Ele é até amigo de um amigo meu, professor lá na Universidade do Peru, mas eu não conheço. O Bullard, uma leitura em espanhol agradabilíssima, muito bem escrito. Ele é de uma ironia fina, assim, muito interessante. O Bullard é um pouco mais radical nas aplicações do direito à economia. Ele não cede muito para a doutrina tradicional, não, tá entendendo? Ele defende com muito mais ardor, ele acha que os princípios do direito à economia superam, em termos metodológicos, tudo que existe hoje, supera a filosofia, supera a sociologia e por aí por diante. O texto que eu escolhi é Esquizofrenia Jurídica. Já deu para ver que é porrada, né? Depois desse texto, isso causou na América Latina inteira um furor, né? Aquela polêmica. Tem até um livro que rebate esse artigo, Analisando ela Análise. Posso trazer também para quem quiser, de repente, ler o contraponto, né? Muito interessante. Recomendo muitíssimo. Fazer um comentário. Pode fazer, Pedro. É muito interessante esse livro do Alfredo Bullard, principalmente para quem tem interesse aí, na área de defesa da concorrência, defesa comercial e propriedade intelectual. O Alfredo Bullard é uma pessoa sensacional, muito engraçada, assim. Ele foi o presidente do órgão no Peru, que curiosamente reúne todas essas, que diferentemente do Brasil, e me parece que é um caso único no mundo, um órgão chamado Indecop, que é responsável pela análise de defesa da concorrência, de defesa comercial e também é responsável pelos casos de propriedade intelectual, né? Então é um caso, parece-me, único no mundo de conjunção dessas três áreas de competência num único órgão, né? Então, especificamente quem tem interesse nessas áreas, eu recomendo, assim, lógico, sempre com esse cuidado, assim, a abordagem dele é um pouco mais radical do que outras pessoas, do que o Bullard, por exemplo. Exatamente. Pedro, voltando lá, Pedro, deixa eu ver aqui, um outro texto, assim, que eu gosto muito, que eu acho que vale a pena. Tem alguns textos áridos em inglês, aí, como Robert Campbell, que é meio chatinho, eu não recomendo, deixa eu ver. Não precisa nem abrir, Pedro. Las Contradições del Derecho Penal. É um texto muito interessante também, de um professor equivalente a desembargador argentino. Já tive aula com ele lá na Universidade de Buenos Aires. Ele também é da linha do Bullard, bem radical, ultraliberal, mas ele faz umas reflexões muito interessantes utilizando direito à economia na área do direito penal. Vale a pena ler também, com esses cuidados, né? Eu acho que assim são os mais interessantes, aqueles que eu recomendaria uma leitura imediata, né, assim, para conhecer do tema. E o resto é, assim, cada um navegando aí e verificando o que gosta. Na página da escola da AGU, na parte da biblioteca digital. Se não estiverem, nós vamos passar para cada um de vocês aí já o arquivo. O Pedro tem aqui, ou amanhã a gente traz e já entrega aqui a todo mundo. Sem problema, tá entendendo? Mas na página já está. Daqui a pouco eu peço a menina para identificar precisamente onde é que está, para que vocês possam já no trabalho, dar uma navegada, ler e imprimir aquilo que quiserem. Então, gente, basicamente é essa a ideia do curso, né? Compartilhamento mesmo de pequenas coisas que conhecemos sobre direito e economia. A gente espera que depois disso realmente vocês também possam começar a estudar o tema e servir de multiplicador, pesquisar, utilizar as ferramentas de direito e economia, sei lá, no mestrado, na pós-graduação, no doutorado, que cada um esteja fazendo. O material que vocês receberam, se eu não me engano, chama-se O Mal Samaritano. Não sei se vocês receberam. Eu passei o olho, eu vi, deve ser na segunda ou terceira página, alguma coisa assim, terceiro artigo. Vai passando aí, desculpa aí. É o Mal Samaritano. Vocês terão aí mais ou menos 10 e 20 minutos, uma média de 15 minutos vai ser ótimo. Quem terminar antes não tem problema. Para responder essa pequena prova. Porque eu acho que todo mundo aqui já conhece
de Direito e Economia. Você passou aí. Passou aí. Pergunta aí, e aí passarem pra gente, até para que a gente pretende é no final também passar outra pergunta. Então, é até interessante para vocês verem em que medida o conhecimento de vocês evoluiu, assim, em que medida vocês, foi útil ou não, né? Para a gente é bem interessante poder fazer essa análise, assim, de o nível de conhecimento de vocês, né? Por um lado, também ao final, na segunda pergunta, medir para poder comparar, né, as duas respostas. Então, só adiantando, vai ter uma segunda pergunta ao final do curso mais ou menos semelhante, assim. O colega ali, por exemplo, queria chiclete, né? Mas eu fui mal com ela e dei um house. Mas vamos lá. Cadê os dois, Pedro? Tá ali em cima. Economia, é preciso estudar os mercados, como os mercados funcionam, né? Então agora, muito provavelmente, os senhores não ficaram satisfeitos com aquilo que receberam. O Diogo, por exemplo, está ali com a cara triste, que não recebeu absolutamente nada, vai ficar sem nada. Então eu queria que os senhores fizessem trocas entre si agora, né? Quem recebeu chiclete trocasse por bombom, quem recebeu house trocasse por goma de mascar, e por aí sim, por aí vai. Só levantar um pouquinho e fazer uma troca. Vocês poderiam fazer isso? Regulação de mercado durante todo o curso. Eu vou até intervir, suponha que eu seja o Estado, considerando que, imagine que o Diogo não tenha recebido isso daí, eu intervenho. Tiago, por favor, dê esse chiclete ao Diogo, ok? Então, imagine que tenha sido o Estado desapropriando o bem de Tiago e transferindo para Diogo, ok? Fixou essa imagem, essa ideia? Então, é basicamente isso. Então, nós vamos utilizar essa troca aqui como exemplo durante o nosso curso. Toda vez que a gente falar de mercado, a gente vai tentar se reportar ao que ocorreu aqui. Eu estou curioso assim para saber as respostas, pelo menos rapidamente. Quem defendeu José, quem julgou favorável a João, por exemplo, como é que foi você? Pode falar rapidamente. João, né? João, você? José. Você? José. Você, Thiago? Thiago, eu joguei com o João, mas nem tanto José teria que recompor aqui que José teria gasto. Certo. Você, Diogo? José é motorista, né? José é motorista. Certo. João. José. Foi, né? Caramba. Eu acho que é absurdo. E a colega lá? Você trocou, é verdade, mas não tem problema. Na próxima você responde. E você, colega? Você falou de João primeiro. A João. Aí você falou que teria contrato, considerar. Sim. Aí eu mudei. Para José. Ok. Durante o curso, vão aparecer alguns conceitos que essas coisas vão ficando mais claras. Talvez vocês mudem de posição ao final do curso. Talvez não, dependendo daquilo que vocês aceitarem de ideias novas a respeito do direito à economia. Então agora vamos entrar propriamente na nossa apresentação. Dito isso, o direito à economia, ele nos é útil para olá, obrigado, para responder a pode botar aquelas perguntas, Pedro? Olha aquelas perguntas aí. Há um grande número de perguntas que nós temos na área jurídica que às vezes com a doutrina tradicional, com a dogmática jurídica, não conseguimos responder. Por exemplo, por que o serviço de táxi precisa ser regulamentado? Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos os táxis mais caros do Brasil. Por que esse troço precisa ser regulamentado? Precisa de uma delegação ou de uma concessão para isso? Pode ser diferente? Existem outras experiências que indicam que pode ser diferente? Em Lima, por exemplo, eu estive em Lima há 2 anos atrás, visitando uns amigos, lá o sistema de táxi é muito interessante. Você chega, aí você fala, quero ir para lugar tal. Aí o cara fala, 25 pesos. Você fala, não, 20. Ele, não quero. Aí vem outro. Mas você não gasta 3 minutos negociando. Rapidamente, se você vive lá, você aprende quanto custa ir para cada lugar. E o serviço de táxi é táxi que não acaba mais. É muito barato andar de táxi. Tem alguns problemas. Os táxis são velhos, né? Bem velhos, aqueles tipos assim. Você tem que escolher um carrinho mais novo, aí você, logicamente o cara te cobra mais. Mas você que decide quanto você vai pagar e que carro você quer andar. Existe uma certa liberdade de mercado. Então,
Assim, se você pegar a lei de concessão de táxi em Brasília para fazer uma análise jurídica tradicional, você não consegue responder essas questões utilizando o instrumental da dogmática jurídica. Muito provavelmente não. Por que o transporte interestadual no Brasil opera por concessão? Concessão mesmo, né? É concessão. Opera por concessão. Poderia ser diferente? Se fosse diferente, poderia ser mais barato para o usuário? Né? São questões que o direito não resolve, não explica. Por que controlamos o preço da insulina? O Ministério da Saúde tem alguns produtos, né, alguns remédios que têm um sistema de preço, ou mesmo, acho que no caso brasileiro agora é sistema de compras, né, que o Ministério da Saúde é o único a comprar alguns tipos de medicamentos. Né? Por quê? Porque a ciência pode ser justificado o controle de preço da insulina, e não do feijão, do arroz, por exemplo. A economia, o direito à economia, acho que nos ajuda a compreender essas coisas. Por que advogado da União nenhum, ou melhor, nenhum vírgula, porque tem o Diogo aqui, porque a maioria dos advogados da União não gosta de trabalhar no PRU. Ninguém gosta de trabalhar no PRU. No último concurso de remoção, tinham 50 pedindo remoção. Eu trabalhei lá 5 anos e lá era conhecido como Bangu 3. Ninguém podia sair de lá. Tá entendendo? Por quê? Eu acho que direito, você tem toda uma estrutura que regulamenta tudo isso daí, não é verdade? Mas se a gente for partir para uma análise jurídica tradicional, não vai explicar. Propriedade intelectual. A propriedade intelectual deve ser protegida, não é? Por quanto tempo? Patentes, por exemplo. Por que uma patente deve ser protegida? Por que ela é protegida por 15 anos e não 20, e não 50, e não 70, como a propriedade, o direito de autor? Ou mesmo, por que existe direito de autor? Né? Por quanto tempo deve ser protegido o direito de autor? Se você pegar a lei de propriedade intelectual, comentada por um jurista, não vai ter nada dessas discussões. Ele vai simplesmente fazer uma análise absolutamente dogmática, fazer uma história do direito de propriedade intelectual, né? Depois separar ali por categorias, falar do procedimento, só isso. Aí não vai te explicar. Você vai ficar sem entender por que ela existe. Né? O direito à economia nos ajuda a compreender essas coisas. Penas mais longas desestimularão potenciais criminosos? Quão severa a pena deve ser? Teve um caso aqui de um deputado que teve uma filha que sofreu um sequestro relâmpago e ele propôs uma pena de 30 anos para sequestro relâmpago. Eu pergunto a vocês, faz sentido isso? Quais as consequências de aplicação dessa lei? O direito não responde. Se alguém perguntar, como é que ela poderá ser operada na prática, essa lei? Nós não saberemos. O direito à economia pode indicar alguma coisa. Olha, você está equiparando o sequestro relâmpago a crime de homicídio. Se por acaso o indivíduo sequestrar essa moça e ela vê o rosto dele, ele talvez só tivesse a intenção de tirar algum dinheiro da família. Mas se o crime de homicídio é igual ao sequestro relâmpago, por que eu vou manter essa moça viva? Sei lá, o bandido pode fazer essa pergunta, não é verdade? Muito provavelmente você pode encontrar isso, essa justificativa, utilizando as ferramentas de direito à economia. É só uma indicação. Qual será o efeito de um imposto sobre grandes fortunas, por exemplo? As pessoas, assim, eu particularmente, né, já militei em partido de esquerda, sempre, temos que aplicar o imposto sobre grandes fortunas, né, tirar dos mais ricos, é absolutamente imoral que tenhamos famílias que controlam bilhões enquanto a maioria não tem nada, né? Mas qual seria o efeito prático de um imposto sobre grandes fortunas? Além das ferramentas do direito à economia, a gente pode utilizar um pouquinho também até da história. A Inglaterra, alguns países europeus que tentaram, simplesmente expulsaram os ricos de lá. Eles foram para o país vizinho, né? Foram para um país, né, com os instrumentos legais que eles tinham, transferiram as fortunas deles para Luxemburgo, para Mônaco, para Inglaterra, né? Foi bem liberal um período com relação a isso. Né? São indicações de que o direito tradicional, o direito tributário, por exemplo, não responderia adequadamente, né, sobre as prováveis consequências. Na área de direito sanitário, né, o que é que pode ser feito em termos de regulamentação
para que os frigoríficos tenham boas práticas sanitárias? Né? Será que somente a multa, o famoso comando e controle, a fiscalização, ou mesmo a penalização criminal resolve o problema? Direito, lido dogmaticamente, não consegue responder essas questões. Então, daí eu acho que dá para vocês perceberem o amplo alcance das ferramentas do direito à economia. Eu, lendo um livro do Sebastião Neri, todo mundo conhece Sebastião Neri, né? Um jornalista antigo, está bem velhinho já. Ele tem um livro chamado Folclore Político. Já leram esse livro? Não, né? Muito interessante. Ele conta causos de políticos do interior. Você morre de rir com o Dorico Paraguaçu fica anos atrás da realidade. Dentre esses causos, tem um que me chamou muita atenção. Achei bem interessante. Teve um engenheiro da Copasa. A Copasa é a Companhia de Água de Minas Gerais. Ele teve que ir a uma prefeitura do interior, onde o prefeito queria fazer uma caixa d'água. Aí, rapaz, esse prefeito queria fazer uma caixa d'água perto de um bairro onde ele tinha mais votos. Né, olha, botei a caixa d'água aqui. Aí o engenheiro falou para ele: prefeito, não tem jeito de fazer a caixa d'água aí, por causa da lei da gravidade. Ele olhou pro cara assim: revoga a lei agora, não tem problema nenhum. Chamou o assessor jurídico e mandou redigir uma lei revogando a lei da gravidade. Deu maioria na Câmara, resolvido o problema, quero a caixa d'água lá. Isso não é folclore não, isso aconteceu de fato. Já aconteceu na sua cidade? Revogar a lei da gravidade. Está entendendo? Do ponto de vista da economia, acontece a mesmíssima coisa. Acho que muita gente aqui, ou talvez os colegas que tenham trabalhado em consultivo há mais tempo, já tenham sido chamados também a redigir ou analisar um projeto de lei, de decreto, de regulamentação, revogando alguma lei econômica. Não é improvável. Dentre o material que vocês receberam, tem aí o decreto do Plano Cruzado. Vamos dar uma lida nele? Ele está logo após a Lei de Concessão de Florestas. É o Decreto-Lei 2283, de 27 de fevereiro de 1986. Faltou indexar, desculpa gente, realmente vocês foram... Decreto-Lei número 2283 de 27. Já que você trabalha lá, trabalhamos juntos, vou pedir que você leia. Não, calminha. Todos os preços, inclusive aluguéis residenciais, são expressos em cruzados e ficam, a partir desta data, congelados nos níveis do dia 27 de fevereiro de 1986, admitida a revisão setorial e temporária pelos órgãos federais competentes em função da estabilidade da nova moeda ou de fenômenos conjunturais. Beleza, hein, gente? Vocês lembram os efeitos disso? Alguns de vocês não eram nascidos, né? Hein? Retinham os